Oi pessoal, eu sou Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Jane Foster, Valkyria no fim de todas as coisas. Esse é um encadernado que compila a série da Valkyria, Jane Foster, os números de 6 a 10. Né? Tem roteiros aí, olha só, são pessoas feras, né? Tem o Jason Aaron, o Al Ewing e um que eu não conheço, que é o Torun Grombeck. Desenhos do Pere Perez, Cafu e Ramon Rosanas. Vou mostrando os desenhos para vocês enquanto falo da série. Né? Esse aqui é o segundo volume que a Panini lança da personagem. E é um título que mostra a Jane Foster no pós-Guerra dos Reinos. A Jane Foster, galera, deve lembrar, ela teve um papel de destaque na fase do Jason Aaron à frente do Thor. Ela chegou a erguer o Mjolnir e se tornar a Thor durante um bom tempo. Né? Acontece que, ao fim e ao cabo, o filho de Odin volta a erguer o Mjolnir, ele não é mais indigno. E a Jane Foster, ao fim da Guerra dos Reinos, né, na verdade, depois da Guerra dos Reinos ter acabado, ela se torna a nova Valkyria, porque todas as Valkyrias foram mortas durante a Guerra dos Reinos. E ela assume esse papel, ou seja, o papel de levar os mortos para Valhalla. Assim. E eu falei do primeiro encadernado de Jane Foster aqui e gostei bastante. Né? As histórias têm explorado esse papel dela como Valkyria, alguém que transita entre os homens e os mortos. Entre os vivos e os mortos, perdão. Alguém que transita entre os vivos e os mortos. E é o seguinte, né? A morte é um tema constante nas histórias, inclusive nas duas histórias que nós temos aqui. A primeira história, deixa eu mostrar para vocês, ela tem, o título dela é Estranhas Eternidades. É um arco curto em duas partes e é um arco, né, uma história na qual a Valkyria ela é convocada a ajudar a morte. Na verdade, ela é convocada a salvar a morte. A gente tem que lembrar que no universo Marvel, a morte é uma entidade. E o que acontece é que a morte nessa história aqui está doente. A morte está prestes a ser morta. Ela está diante da morte da morte. Bom, e será que vale a pena salvar a morte? Será que o mundo não seria melhor se ela morresse? De todo modo, a Valkyria, que é uma médica, né, a Jane Foster é uma médica, e ela monta uma equipe de heróis médicos. Né? Ela vai até o Doutor Estranho que auxilia nisso, então tem ela, o Doutor Estranho, a Enfermeira Noturna, alguns personagens menores da Marvel, até o Cardíaco. Esse aqui, o Cardíaco é um personagem que apareceu nas histórias do Aranha lá dos anos 90, ele aparece na trama. Enfim, né? Como eu falei, é uma história curta, em duas edições, mas bem contada. Bem contada. Eu curti bastante essa história. Ela usa elementos de cronologia da Marvel, assim, conceitos da Marvel cósmica, vamos lá, como o Tribunal Vivo, o Câncerverso. E assim, fora essa ideia dos personagens ligados à medicina, resgatar alguns personagens menores, tem um personagem que é bem transformado nessa história. Enfim, é uma história bacana. A segunda história é a história que dá nome ao encadernado, que é No Fim de Todas as Coisas. É uma história maior, ela tem 3 edições, a anterior tinha 2, e ela também trabalha a morte como tema. Ela tem isso, né? Mas é uma morte mais radical. Inclusive isso aparece muito para Valkyria, né? É a morte como aniquilação completa. Porque aos olhos da Valkyria, aos olhos dos deuses de Asgard, a morte é uma passagem. Né? A morte é uma passagem. Aqui, essa morte com que a Valkyria vai lidar é uma espécie de antivida. Né? É o contrário da alma. Rokva, acho que é assim que se pronuncia. Né? Rokva. Então, assim, tem essa... Não é nenhuma entidade isso, é com essa força que a Jane Foster vai lidar. E é uma força que está aprisionada desde o início dos tempos. E imagina, é uma ideia bem legal para a Valkyria, que é uma personificação de certa experiência da morte, né, a morte como passagem para um outro plano, enfrentar a morte como aniquilação total. É uma ideia muito bacana. Só que é uma ideia que, sendo bem sincero, pedia um desenvolvimento melhor. Especial no último ato. Assim.
tudo foi resolvido muito rápido, assim. A própria luta entre a Valkyria e o Tyr, que acontece aqui, foi algo que se resolve de maneira previsível, assim. O drama da situação, ele é pouco explorado, assim. Se pedia mais do último capítulo, ao meu ver. Se pedia mais desse último capítulo. Os 2 primeiros capítulos são até legais, mas eles não parecem que serão capítulos de um arco em 3 partes, entende? Eles parecem, cara, isso aqui vai jogar mais pra cima a coisa. Por isso que o término, ele gera uma certa frustração. Embora, como eu disse, o arco é conceitualmente legal. Dava para trabalhar bastante coisa aqui, né? Dava para trabalhar bastante coisa aqui. Mas a revista segue sendo uma revista bacana de acompanhar. Eu acho esse segundo encadernado, ele tá aquém do primeiro, mas segue uma revista de super-herói legal, assim, segue uma revista de super-herói legal. E eu julgo a Valkyria junto com a Miss Marvel, não a Capitã Marvel, a Miss Marvel, né? As 2 personagens femininas mais cativantes da Marvel nesse momento, pelo menos para comigo. Né? Eu acho que as 2 têm personalidades bem desenvolvidas. A Miss Marvel não é o tema do vídeo, mas a Valkyria, por exemplo, foi alguém que surge, né, como a mocinha lá só para figurar nas histórias do Thor, vai ganhando espaço, ganhando espaço, ganhando espaço, tem uma vida marcada pela tragédia, se torna heroína ao mesmo tempo que porta um câncer. Então, assim, olha só que interessante. E tudo isso acaba aparecendo aqui. Até porque é quem levou a Valkyria a esse status, a Jane Foster a esse status, perdão, né? Foi o Jason Aaron, e ele continua com a mão no título, né, na história. Assim, ele sempre coescreve com alguém. Né? O primeiro arco foi coescrito com Al Ewing, inclusive as ideias das entidades cósmicas, parece tudo coisa do Al Ewing. Né? E o segundo arco com esse Torunn Grønbekk, né, o Torunn Grønbekk. Mas uma coisa que eu já reclamei e eu volto a reclamar, olha só, a Panini, ela dá os créditos da seguinte maneira, vejam aqui, vou mostrar para vocês, ó. Aparece ali, roteirista, os 3 nomes, né, Jason Aaron, Al Ewing, Torunn Grønbekk, e embaixo também os desenhistas, as ilustrações, que a gente não sabe quem é desenhista, quem é arte finalista, bom, a gente não sabe, mas tá lá, os 3 juntos. Qual é o problema? Não está discriminado aqui que o Al Ewing ele coescreve a primeira e ele não está na segunda. Assim, como é que funciona aqui? Né? Aqui não está discriminado, o crédito não está bem dado aqui. O Jason Aaron ele escreve todas, isso também não é dito. Ele pode escrever a primeira história e sair na segunda. Né? Então, assim, eu acho, já vi até edições recentes que a Panini melhorou isso. Ou ela colocou aqui, né, quando bota a capa no interior da revista, e aí bota os créditos direitinho, ou ela botou aqui, né, dizendo quando aparece as histórias, né, tá aqui botando aqui dizendo, ó, escreve tal, desenha tal, enfim. Mas a maneira que o crédito está sendo colocado aqui, a meu ver, pelo menos a mim dificulta. Eu acabo tendo que olhar aqui, cara, quem escreveu o quê? Aí, pô, dá uma pesquisada na internet, fazer uma coisa assim, né? Mas eu fico pensando, né? Tá bom, não custa, posso dar uma olhada na internet, não tem nenhum problema. Mas, pô, o leitor, bom, a gente como leitor olha e para ter a informação correta tem que ter uma segunda fonte, né? E é um negócio simples, é só colocar na revista, enfim. Não achei maneira a forma que está sendo acreditada, não. Já falei isso alguma vez no canal, estou repetindo agora, né? Bom, mas é isso, né? Tá aí o meu olhar sobre Valkyria, né? Aquém do primeiro volume, a primeira história aqui melhor do que a segunda, que me parece foi conceitos e ideias legais, desenvolvimento não tão legal assim, e uma personagem que eu acho bem cativante. Né? Nesse contexto da Asgard agora, é uma das personagens que eu mais curto, assim, que eu mais curto. Mas vamos lá, né? Fazendo aqui jabá final, né? Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, né? É isso que faz o canal crescer, né? Esse envolvimento aí dos inscritos. Também lembro, né, que do link da Amazon na descrição desse vídeo, né? Caso você vai fazer uma compra na Amazon, né? O link, usando esse link aqui, você ajuda demais o canal, é o que permite o sustento material, né? É o que me permite fazer cada vez mais e melhores vídeos. Como eu sempre digo, né? Não faz diferença nenhuma usar ou não o link, mas se você usar, você ajuda demais o canal. Não faz diferença nenhuma para você usar ou não o link, você não vai ter nenhum, sei lá, bônus a mais, mas usando, você ajuda a manter aqui o canal, né? Vou procurar lá, eu acho que o Jane Foster sendo vendido na Amazon, tanto sendo vendido lá, vai ter o link tanto desses quadrinhos quanto o link geral
da loja para você comprar qualquer coisa. Só peço que se for usar o link, tenta evitar usar o aplicativo, tá? Porque acaba que aí dá um curto, né? A coisa não computa. Mas se usar o link do navegador, do celular ou do computador, vai numa boa, assim, né? O pessoal já se pergunta, como é que eu posso ter certeza se foi... Gente, já fiz alguns testes, né? A Amazon é muito certa nisso. Sempre, até onde eu vi, sempre foi, né? Não tem nada que te avise, mas costuma sempre ir nesse sentido, né? Entrando e usando o navegador. Enfim, é isso. Eu acho que eu já até falei demais, já fiz jabá demais aqui no final. Vou parando então. Valeu por ter assistido. Um abração e até o próximo vídeo.